dia 27 de maio, às 19h30. Início do segundo jejum da manutenção dos meus projetos de conquistas, com o encerramento dia 28, das 7 às 8 horas da manhã, com a unção nos carros. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Segundo jejum da manutenção dos meus projetos de conquistas. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. E abre em 1 Samuel 3, e nós vamos ler o 3, de 1 ao 21. Samuel 3, 1 a 21. O menino Samuel ministrava, olhando a tradução servida, perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava em seu lugar de costume, a lâmpada de Deus renova tinha apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Ele disse: não chamei, volte. Então ele foi. De novo o Senhor chamou Samuel. E se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Disse ele: meu filho, não chamei, volte a deitar-se. Ora, Samuel ainda não conhecia, por favor, diga comigo, Samuel ainda não conhecia, o Senhor, a palavra do Senhor, ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está aqui. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está aqui. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo que falei contra a sua família, do começo ao fim.
Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha, diga comigo, ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a ele. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Então, estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou: o que o Senhor me disse? Não esconde. Deus o castiga. Eu faço com muita severidade. Você esconder de mim qualquer coisa que ele me falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel desde Dan até Beersheba reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Amém? Por enquanto, depois nós temos umas outras referências para ler. Quando a Bíblia diz aqui crescia, nós podemos abrir não só do lado físico, até porque se você ver na tradução Almeida, você vê que ele era um mancebo, ele já era um rapaz. Então, à medida que ele crescia, talvez a expressão, eu creio que a Bíblia está se referindo à questão adulta, ele se tornando um adulto. Mas nós também podemos trazer para o entendimento do crescimento espiritual, à medida que ele crescia espiritualmente. Ele já ministrava, ele servia ao Senhor. Ele estava lá no templo e não era num lugar comum. Ele estava onde a arca do Senhor ficava. Era onde ele estava dormindo. Ele não era uma pessoa comum. Senão não estaria aonde a arca do Senhor costumava ficar. Ele tinha sido criado até então, já era um rapaz, e ele tinha sido criado no templo, ouvindo tudo de Deus. Mas você vê que ele ainda não conseguia reconhecer a voz de Deus. E para uma pessoa confundir a voz de Deus com a voz de Eli, porque nós temos o nosso banco de memórias e nós sabemos bem discernir, a maioria de nós, o cheiro, o gosto, nos remete a uma lembrança, a um momento. Então a voz, você ouve a voz de uma pessoa, ainda mais, não estou falando de ter ouvido uma vez ou duas, estou falando de quem conviveu durante a sua vida até então, ouvindo Eli. Ele estava o tempo todo ouvindo Eli. Vem cá, Pedroso. Paulo, vem cá. Se eu falo, dê um bom dia. Bom dia. Bom dia. Você consegue ver a diferença nas vozes? Amém. Amém. Fala mais alguma coisa, Paulo. Bom dia, igreja. Paz do Senhor.
ele dá mais vontade de obedecer. Então, tem diferença. Então, você confundir a voz do Eli com a voz de Deus significar o que nós entendemos é que ele ainda não tinha, apesar de estar lá, realmente ele não tinha espírito. Era um bom rapaz, um bom menino. Estava fazendo o que era mandado, mas ele ainda não tinha espírito, ele ainda não conhecia Deus, como a própria palavra diz, ele ainda não conhecia. No 7, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, mas ele morava no templo, ele dormia onde estava a arca. Ele morava no templo e ele dormia onde estava a arca. Mas ele não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada a ele. Você entende isso? Amém. Tanto é que Deus falou com ele, chamou 3 vezes, e ele foi as 3 vezes até o Eli, confundindo, achando que era o Eli. Ele não conseguia reconhecer a voz de Deus. Ele ainda não conhecia a voz de Deus. Ele não conhecia a voz de Deus, porque ele não conhecia Deus. Está aqui, ó. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. O Samuel conhecia o templo, conhecia a arca, conhecia os ensinamentos, ele conhecia, mas ele não tinha uma experiência, um entendimento, uma revelação de Deus no seu homem interior. Que é o que falta em muitos cristãos. Muitas pessoas conhecem muita coisa sobre Deus, mas não o próprio Deus. Muita coisa sobre Deus, mas não o próprio Deus. E isso é que impede a pessoa de prosperar em Deus. Muitas pessoas cantam, realizam como o Samuel realizava, ele ministrava, ele servia no templo, ele dormia do lado da arca, mas ele ainda não conhecia Deus e ele não conseguia separar, discernir, reconhecer a voz de Deus. A voz de Deus não era a voz de Eli. O senhor já estava quase cego, porque estava bem velho, que certamente a voz estava bem cansada. E ele não conseguia separar. Ele não discerniu a voz de Deus. Ele não reconheceu a voz de Deus. A voz do Eli com a voz de Deus era tudo a mesma coisa. É o que acontece com muita gente. Por ele não conhecer a Deus ainda de forma revelada, a voz de Deus com a voz de homem, a voz de homem com a voz de Deus é tudo a mesma coisa. Ele não sabe discernir quando é Deus que está falando com ele ou quando é o homem que está falando com ele. E é por isso que tem tanta gente perdida, sem direção, sem espírito e muitos sem vitória. Porque ele não consegue. Ele não consegue separar a voz do homem da voz de Deus. Ele não consegue separar a voz, aquilo que é a vontade dele, a carne dele, da voz do Espírito. Ele não consegue. Mas por quê? Porque ele não conhece Deus. Porque a palavra do Senhor ainda não foi revelada. E se a palavra do Senhor não for revelada a uma pessoa,
Ah, bispa, e como é que faz? Isso é uma coisa de cada um de nós. Isso é uma busca nossa. Isso é uma busca nossa, isso é um investimento seu. Porque se você estiver dentro da igreja e você não buscar conhecer a Deus mais do que a religião, a igreja, as pessoas que estão ali, você nunca vai além do Senhor. Por que tem muitas pessoas que quando alguém despenca, cai, ela cai também? Porque ela não conhece a Deus. Ela não conhece a Deus. Ela não consegue, ela não tem revelado dentro do seu homem interior o Deus vivo. Então, é tudo a mesma coisa. A voz do Eli, a voz de Deus, com a voz de Deus é a mesma coisa. Ouve a palavra, mas não tem ela revelada dentro de si. Aquele entendimento do que significa. E aí as pessoas ficam muito. Elas se tornam as pessoas emocionais, as pessoas religiosas, apegadas a muitas coisas, e crescimento e maturidade, não. Conhecimento de Deus de verdade, não. Eu vejo que tem gente que ele até hoje não se sabe. Ele não tem, a Bíblia não basta para ele. Não estou falando para você que você não deva ler livros, que você não deva ver isso ou aquilo. Não é isso. Aliás, para falar a verdade, estou dizendo sim. Deixa eu voltar com isso. Não é todo livro que se deve ler. Não tenho certeza que muitos livros não vai confundir muito mais do que iluminar alguma coisa na cabeça da pessoa. Não é tudo que você lê, cada um, até porque quando você lê um livro, você está bebendo o espírito daquela pessoa. Então, muitos não têm estrutura para poder separar uma coisa. Não tem. Direto tem um perturbado que lê um negócio de uma coisa. Aí ele quer que a gente explique o que a pessoa botou lá. Tem coisa que eu não tenho como explicar. Igual tem um livro aí, A Cabana. Tem gente que quer que a gente explique o que o sujeito botou lá. A cabeça é dele, não é minha. Como é que eu posso interpretar a cabeça dele? Compreendeu? Eu não posso interpretar a cabeça de uma pessoa. O que ele diz que ele viu, o que ele diz que ele viveu com Deus, ele diz que viveu. Eu não vivi. Aquilo eu não posso interpretar. Aí fica um monte de gente confusa e quer uma resposta. Eu, sinceramente, normalmente digo, eu sinto muito, não tenho, para muita coisa eu tenho resposta. Porque eu não posso dizer o que a pessoa quis dizer. Eu não sei o que ela quis dizer muitas vezes. Está entendendo o que está dizendo? Amém. Eu não sei o que muitas pessoas quiseram, o que elas estão querendo dizer com aquilo. Ou às vezes até sei, mas não adianta falar. Às vezes o que você vai falar, você vai ainda perturbar mais a cabeça da pessoa se ela não tem estrutura. Se ela ainda não tem maturidade, ela vai ficar muito mais perturbada, fica pior o que você vai falar, você não sabe o que você... Muitas vezes aquilo deixa o outro mais desequilibrado. Então eu sempre digo que as pessoas deveriam filtrar e prestar mais atenção. Então nessa ânsia, nessa busca, porque a palavra muitas vezes não consegue suprir, a pessoa vê 500 programas evangélicos, ela lê não sei quantos livros, ela vai não sei quantos avivamentos e ela está cada vez mais perturbada. Porque, na verdade, ela não teve um encontro com Deus, ela está buscando uma coisa que ela não vai encontrar fora se ela não desenvolver dentro do homem interior dela. Entende o que eu digo? Amém. Ela não vai.
ela não vai. Então, é onde ficam muitos cristãos que estão intoxicados, porque cada um vai falar uma coisa, muitos vão defender suas ideias e assim vai. E aí a pessoa não consegue entender. Ela fica perturbada, ela quer, mas por que o fulano falou isso? Por que então é assim? E por que isso e aquilo? E aí todo mundo quer uma resposta, quando na verdade ele devia estar buscando crescer em Deus, desenvolver o conhecimento de Deus dentro dele, dentro do seu homem interior. E aí essa busca cessa, porque tem gente que até hoje, a sua busca por Deus, não. É como se ele não tivesse encontrado Deus vivo ainda. É como se ele ainda não tivesse chegado lá. Eu quero mais de Deus. Todo dia, mas eu já encontrei a Deus e eu já estou suprida. E a palavra me supre. A palavra, ela supre as minhas necessidades, aquilo que eu preciso para o meu espírito. Ela alimenta o meu espírito. Ela sacia a minha fome. Resolve, mata a minha sede. Então eu não preciso estar em busca disso, daquilo, porque quando eu dobro os joelhos, eu falo com Deus, eu pego a palavra, eu sou alimentado. O meu homem interior já conhece a Deus. Eu tenho experiência. É isso que eu falo o tempo todo para você. Eu falo na TV, eu falo aqui o tempo todo, porque é fundamental que as pessoas desejem ter um conhecimento de Deus. Mas não um conhecimento de Deus à base da religião, ou à base da emoção, ou à base de informações, mas um relacionamento com Deus. Porque senão, você está dormindo do lado da arca da aliança, Deus está falando com você está confundindo com a voz dele. Porque você não sabe separar o que é Deus, o que é o homem, o que é o teu lado humano do espírito. Isso está evoluindo, eu estou falando, você consegue ter esse discernimento do que isso significa? Dentro, conforme eu falo, você consegue ter essa revelação dentro de você. Isso acontece dentro. Amém. Porque isso precisa ir acontecendo na hora. Quando a coisa entra, a palavra chega, ela entra, ela é como você, até então, aquela peça daquele quebra-cabeça que você não encontrava para unir a outra, de repente aquilo une, fica certo. Você entende, é isso. Entendi, é isso. E à medida que você vai entendendo, é essa revelação que vai acontecendo. Você está discernindo, você está... Aquilo que antes você não conseguia ver, com uma imagem dentro de você, agora você consegue ver. Aquela imagem existe. Amém? Amém. Ou é uma imagem, aquilo já existe. Antes você talvez estava buscando interpretar, mas como é isso? Talvez eu ouvi isso. O que significa isso? E aí a palavra vem e ela entra e aquilo encaixa. Você entende? É isso que acontece comigo, o que eu não estava entendendo. Não estava acontecendo, eu não estava entendendo isso, estava faltando essa clareza. Eu preciso disso. Amém? Achou? Você tem um entendimento, é como uma imagem. Eu estou vendo você. Eu sei o que isso significa. Mas às vezes a pessoa está olhando, mas ela está vendo, mas não está vendo. Ela está ouvindo, mas ela não
E aí, você fica com a sua vida estagnada. Quando eu falo estagnada, não é só, eu não falo só da pessoa, porque ela ainda não é ela não venceu nessa questão financeira, isso, aquilo. Eu falo porque a nossa vida com Deus está muito além da questão financeira, ou da cura, ou isso, daquilo. Porque isso são promessas que já foram conquistadas na cruz. Eu levei sobre minhas enfermidades, eu empobreci para você enriquecer. Tem que acontecer na tua vida. Mas o que amarra o desenvolvimento da vida de uma pessoa, inclusive ela viver as promessas de Deus, é o quanto ela ainda está aquém no conhecimento de Deus, o quanto ela é imatura em Deus, o quanto ela ainda não experimentou de Deus. Ela experimentou da religião, ela está na igreja, como o Samuel. É um rapaz que, pelo que percebemos, é impecável. Está lutando para fazer tudo correto. Então, às vezes, a pessoa ela está lutando para fazer correto, mas ela ainda. Ele estava ali no templo, ele etc e tal. Mas ele ainda não conhecia o Deus vivo. Mas só de ouvir falar. Ele não conhecia. O Samuel ainda não conhecia o Senhor. O que diz no primeiro versículo? O menino Samuel ministrava perante o Senhor. O que diz no 7? Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E você precisa buscar isso na sua vida. Você precisa perseguir esse conhecimento de Deus. Porque você não pode ser levado para lá e para cá. Você não pode se confundir com absolutamente nada. Você, conhecendo a Deus, não vai haver confusão. Não vai haver confusão nem perturbação. Não vai. Você vai andar com Deus, vai se desenvolver em Deus, vai prosperar em Deus e vai viver tudo que é promessa em Deus. Eu não aceito que uma pessoa diga, inclusive, você tem que trabalhar para se livrar dessa forma de expressão. Tem gente que até hoje usa a seguinte expressão: então, eu era de uma outra religião, agora eu mudei de religião, então eu não sou dessa religião. Você não é de nenhuma religião, você não pode aceitar ser de religião. Você tem que entender que não é a religião. Todas as pessoas que estão mudando de religião até hoje não conhecem a Deus e não têm revelação nenhuma de Deus. Você não pode mudar de religião. Você tem que mudar de fé, mudar de espírito, mudar de visão. É isso que tem que acontecer com você. É isso. Você não pode só passar a sua vida falando de Deus. Se Deus quiser, vai com Deus, Deus é bom, Deus é isso, vai como Deus quer. Não adianta só botar Deus nisso, Deus naquilo. Você tem que aprender a entender o que diz a palavra. Deus quer que você vença, Deus quer que você prospere, Deus quer que as coisas aconteçam na tua vida, Ele quer que você seja sábio, que você vença em todos os aspectos da tua vida. Então, você conhecendo, você já possui na tua vida. Em nome de Jesus, isso já me pertence. Tem diferença você dizer, em nome de Jesus, isso me pertence, ou dizer, se Deus quiser, isso vai acontecer. Tem diferença. Você vê duas pessoas, uma pessoa que diz, em nome de Jesus, isso me pertence, uma pessoa que normalmente ela sabe que ela está falando. Porque se me pertence é porque está escrito. Se Deus quiser, vai dar certo isso aqui. Mas quem conhece a Deus sabe que no nome de Jesus, dentro da palavra, vai dar certo. Eu não estou querendo me pegar, se você fala, vai com Deus ou isso, aquilo, por favor, não se prenda nisso também. Eu estou, às vezes, pego alguns exemplos para tentar ligar em outro, para fazer você ter
um entendimento melhor do que estou falando. Amém? Amém. Porque é fundamental que você conheça a Deus. Não a religião, não a mim, não essa igreja. Que você conheça a Deus. Essa igreja tem que funcionar, e esta serva aqui, para te ajudar a conhecer a Deus. E a tua prioridade de vida tem que ser conhecer a Deus. A Deus. Assim deve ser na vida de todos os cristãos. E deveria ser o desejo de todos os servos. Todos que se propuseram a serem servos do Senhor. Levar as pessoas a conhecerem a Deus. Porque isso deve importar. Conhecer a Deus. A Deus. Em nome de Jesus. Porque isso vai fazer com que a tua vida prospere e você vá morar no céu. E deve ser o seu foco principal. Então, o Samuel, mesmo estando ali já um rapaz, dormindo, vivendo, certo? Dormindo do lado da arca, conhecia a voz do Eli desde pequenininho, porque quando ele desmamou, a mãe dele depois do tempo. E o Eli, que era o sacerdote, ele já era um rapaz. Talvez, como o Henrique, o William, ele era um rapaz. Ele era um mancebo daqui do lado. Mancebo é um rapaz. Mas ele não conseguiu separar, discernir a voz do Eli da voz de Deus. A voz do homem, para ele, a voz de Deus era a mesma coisa que a voz do Eli. Tanto é que ele foi 3 vezes, o Senhor chamou ele 3 vezes e ele foi lá perguntar para o Eli. E só Deus pôde falar com ele porque o Eli dirigiu. Deu a direção de ó, a hora que você ouvir a voz de Deus, diga, fala com o teu servo. Aí ele se reuniu a Deus e falou, Senhor, está aqui, ó, fala, pois o teu servo está ouvindo. Aí Deus falou. E se você não estiver disposto a falar com Deus, a reconhecer a Deus, Deus não vai poder. Ele está te chamando, mas você não reconhece, você não está disposto a ouvir. Você não está aberto. Como é que ele vai continuar o assunto? Até então ele só tinha chamado. Depois é que ele pôde continuar o assunto que tinha com ele. Quer dizer, muitas vezes Deus não pode se estender mais com uma pessoa e não pode ir além na vida de uma pessoa, porque aquela pessoa ainda não o conhece, ela não está aberta. Ela não está. Por isso nós devemos, por que a Bíblia fala continuamente? Cresçamos em tudo. Cresçamos. Se você não cresce, como é que Deus vai te dar coisas de adulto? Como é que Deus vai colocar coisas de gente grande nas mãos de uma pessoa que ainda é bebê, que é criança, ou que age como uma criança? Se você age como um desajuizado espiritualmente, como é que Deus vai poder fazer mais na tua vida? Não. Se você age como a gente tem filho, e se um filho decide ser mais desajuizado, como é que você vai confiar coisas maiores nas mãos desse filho? Se ele
ainda não está aberto a assumir responsabilidades de verdade. Não está. Não quer mais, não quer crescer em mim de verdade. Quando Paulo diz assim, que ele aprendeu a viver em qualquer situação, ele estava mostrando o nível de maturidade. Quando Davi pecou e estava lá orando para o filho sarar da doença, e depois o filho morreu, ele levantou e foi a primeira coisa que ele não estava fazendo, ele mostrou um nível. Aqui também, Deus falou que Eli deveria ter tomado atitude drástica com os filhos dele, e ele não tomou. E o Senhor falou, eu não vou aceitar a oferta pelos filhos dele, para expiação dos pecados. Eu não vou. Aí o Eli forçou o Samuel a contar. Quando o Samuel contou, o que ele falou? Ele é o Senhor, ele faz o que ele quiser. Ele é o Senhor. Ele faz o que ele quiser. Então ele mostrou também. Ele teve um momento que ele devia ter tomado atitude na vida dele, ele não tomou. Só que quando Deus falou também que ia tratar severamente, ele também agiu com maturidade. Ele tinha consciência. O Senhor deixou bem claro que ele poderia ter agido e ele não agiu. Você vê que era um sacerdote, né? Ele devia ter agido, mas ele não agiu. Quando ele devia ter agido, ele não agiu. Quando ele devia ter tomado atitude, ele não tomou. Só que quando Deus falou que ia agir, ele disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Isso mostra maturidade. Isso mostra maturidade. Porque às vezes a pessoa, ela deixa de tomar uma atitude, ou ela toma precipitada, aí quando vem a colheita daquilo, a pessoa não sabe lidar. Aí se revolta contra Deus. Muitos que até hoje não têm maturidade para andar com Deus. Apesar de estarem muitos anos, ainda não aprenderam a estar, a se manterem contentes, como disse Paulo, em toda e qualquer situação. Isso é maturidade. O Eli, ele tinha consciência do que os filhos dele estavam fazendo. O Senhor falou aqui para o Samuel. E ele não tomou, ele não os puniu. O Samuel contou para ele, ele disse, entendeu? Realmente, eu devia ter agido, eu não agi. Então ele é o Senhor, ele faça o que lhe parecer melhor. Ele faça o que julgar, o que tiver que fazer. Depois que o Samuel teve esse conhecimento de Deus, e passou, a Bíblia diz aqui que ele crescia, o Senhor estava com ele, e a palavra do Senhor se cumpria. À medida que ele crescia, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia que todas as suas palavras se cumprissem. Porque às vezes a palavra de Deus não pode se cumprir na vida de uma pessoa ainda, porque ela não cresce em Deus. Ela não evolui como devia. Você analisa a vida daquela pessoa ontem, você vê ela hoje, ela está sempre caindo nos mesmos erros, fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, cedendo aos mesmos sentimentos e por aí vai. Vamos ali para Salmos 119, 30.
explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Vamos juntos? A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Então é essa a ideia. Eu falei 130, não falei 130? Ah, é? Desculpa, pessoal, desculpa. É 119 e 130. Mas já repetimos. A explicação das tuas palavras ilumina. A palavra do Senhor ilumina o seu entendimento. E ela dá discernimento aos inexperientes. Então a ideia é que você adquira discernimento. Se você ainda é inexperiente, que você adquira discernimento. Venha para 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Dois 10. Não faz muito tempo recente, ainda lemos essa passagem e ela ilumina muito. Mas Deus, 1 Coríntios 2, 10 a 16. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas. Quando você vê Espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus. Espírito com um ezinho minúsculo é um espírito humano. Ou um espírito quer dizer também uma condição da pessoa, algo que ela faz, que ela possui, que ela toma posse. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem, que nele está. Quer dizer, você está em você, você sabe muito bem o que você está pensando. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Então você pode conhecer os pensamentos de Deus. Porque se o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus e você recebeu, eu recebi o Espírito de Deus, se nós recebemos o Espírito de Deus, então nós sabemos quais são os pensamentos de Deus. Nós então conhecemos os pensamentos de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, porque isso aqui não vai te elevar. Não é isso que vai fazer você conhecer a Deus. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais. Uma palavra ensinada pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Porque se você não for espiritual, como é que você vai entender o que é espiritual? E a Bíblia conclui: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lhe parecem, lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las. Porque elas são discernidas espiritualmente. Então tem muita gente sentada em bancos de igreja que até hoje não discerniu as coisas de Deus. Porque você não vai entender o que é de Deus se você não tiver Espírito. Não vai.
Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você tem o Espírito de Deus, você recebeu a mente de Cristo. Venha para Efésios 1. Efésios 1, 17 a 19. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê, vamos junto, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Vamos juntos. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Então, olha só, eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito. Então, espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês, que é o seu homem interior, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Tem gente que até hoje não conhece a incomparável grandeza de Deus. Mas ela não recebeu o espírito de revelação. Isso é uma coisa que a pessoa tem que desejar, está aberta, ela tem que ter o desejo de conhecer a Deus. Ser queimada pelo Espírito. Conhecer a Deus. Você deve ser realista com você. Eu conheço a religião até hoje, eu sou emocional na fé, mas eu ainda não tenho esse conhecimento de Deus. Eu não dei lugar a esta revelação. Eu preciso que os olhos do meu entendimento sejam iluminados. Efésios 3, 16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Aqui, ó, eu vou ler na outra tradução que fala o que eu estou falando. Ó. Para que, no 16, na tradução Almeida, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, como acabei de dizer, fortalecidos, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Você tem uma tradução que fala o homem interior? Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender, porque tem que compreender, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, que aí continua, do amor de Deus, de conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento,
para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Tem gente que até hoje, ele é raso em Deus. É estreitinho, uma coisinha, é um mundinho, uma coisinha muito, muito fechadinha. Não tem amplitude. Tem gente que até hoje ele não compreendeu a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Ele não compreendeu. Até porque se eu volto aqui no Efésios 1, 17, que nós acabamos de ler, essa revelação acontece o coração sendo iluminado, isso acontece aqui dentro de você. E se eu voltar aqui no 1 Coríntios, no 2, quer ver que fala aqui, ó, mas Deus revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Como é que uma pessoa vai entrar no que é profundo, no profundo de Deus, se ela não tiver essa revelação? Aí ela nunca vai conhecer a largura, o comprimento, a extensão, ela nunca vai além. Ela não vai além. E a ideia é que você vá além. Você vá além em Deus. Em nome de Jesus. Precisa ter esse desejo. Não importa quantos anos faz que você está no Evangelho. Se você nasceu nele, se você está uma vida inteira ou há 6 meses. Às vezes o Samuel aqui estava desde quando foi desmamado. E não conseguiu discernir a voz do Eli, a voz de Deus com a voz do Eli. É tudo a mesma coisa. A voz de Deus, ele correu lá para o Eli. Era a mesma coisa. Ele estava lá, mas ele não sabia nada de Deus ainda. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no coração. Dia 27 de maio, às 19h30. Início do segundo jejum da manutenção dos meus projetos de conquistas, com o encerramento dia 28, das 7 às 8 horas da manhã, com a unção nos carros. Procura lembrar, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Segundo jejum da manutenção dos meus projetos de conquistas. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente.